Deus aqui neste lugar, viu? Tem dispensação do céu também aqui neste lugar. Sabe por quê? Porque assim como tinha adoradores lá, tem adoradores aqui também hoje. Então o Senhor também está trabalhando nessa noite. E nós somos, como a bispa diz, pentecostais até o tutano. Não tem para onde correr, irmãos. Quando meu filho chegou lá no Rio Grande do Sul, passou uns dias sem congregar. E ele disse, manhã, vai dando um esfriamento. Irmãos, a gente precisa congregar. A gente tem que estar no seio da igreja, no meio dos irmãos, em comunhão, porque senão a gente esfria. E aí ele procurou uma igreja, começou a congregar, e ele disse que lá era tão assim, frio, caladinho. Mas aí ele disse que o negócio foi mudando, e tinha um jovem do lado dele, de repente o fogo pegou naquele jovem. Quando eu chego, eu estou imaginando, quando eu menos esperei, acho que ele estava lá pulando, cortando laço também, e o fogo pegou dentro daquela igreja. Então nós somos pentecostais, não tem para onde correr. Então a graça estava lá, mas a graça está aqui, viu? Então não vamos deixar o fogo se apagar, não. Vamos continuar. Livro de Ruth, rapidinho. No livro de Ruth, o capítulo 2, o Senhor ministrava nessa tardezinha ao meu coração. E eu saí de lá assim muito gratificada com o que o Senhor falava através da palavra, mas também tomando posse, porque não adianta a gente só ler, porque se a gente ler a palavra de Deus, vai ser como um livro comum. A gente precisa ler, meditar, degustar, mastigar todos os dias, receber da parte do Senhor, porque a maior profecia está aqui. Né? Deus usa profeta na terra, mas a maior profecia está aqui. Se você ler, você vai receber da parte do Senhor bênçãos, porque tem dispensação dele aqui na palavra de Deus. Aleluia. No livro de Ruth, capítulo 2, eu acho tão interessante o trabalho de Deus, que a nossa bispa falou em Isaías, e eu digo, Senhor, muito obrigado, Jesus, muito obrigado. A partir do verso 10, vou ler a partir do verso 10. Diante destas palavras, Ruth, prostrando-se com o rosto rente ao chão, exclamou, porque encontrei favor a teus olhos, a ponto de o Senhor se importar comigo, apenas uma estrangeira em tuas terras? Em resposta, Boaz lhe revelou, foi-me contado tudo o que fizeste por tua sogra desde que teu marido morreu, e como deixaste pai e mãe e tua terra natal para vires morar no meio de um povo que não conhecias bem. Que o Senhor te retribua tudo o que fizeste e sejas ricamente recompensada por Yahvé, Deus de Israel, sob cujas asas de proteção vieste buscar refúgio. Senta dando glória. Oh, querido Deus, obrigado pela tua presença neste lugar. Obrigado pela tua glória derramada, pelo teu poder, Senhor. Noite de cura, noite de libertação, noite de busca, noite de adoração. Noite que o Senhor está aqui no nosso meio, falando conosco. Então que esta palavra, assim como todas as outras que já foi lida aqui, Senhor, pelos teus servos, pelas tuas servas, ela venha penetrar no nosso coração. E que nós venhamos colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Continua falando conosco através da tua palavra. É assim que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Eu meditava nessa passagem, irmãos, e o Senhor, ele se manifesta de uma maneira gloriosa quando a gente começa a meditar na palavra dele. O Senhor vai falando conosco, o Senhor vai renovando as nossas forças, a nossa fé, a nossa esperança, os nossos sonhos, porque a palavra do Senhor, ela se renova. Muitas das vezes a gente já viu quantas pessoas pregaram sobre o livro de Ruth, mas a palavra do Senhor se renova. E aí o Senhor me trazia à memória muitas coisas. Nós sabemos que existia uma mulher chamada Noemi, casada, 2 filhos, foi para outra terra que não era dela, e lá ela perde o marido, lá ela perde os 2 filhos, e aí ela fica com 2 noras, Orfa e Ruth. E aí a gente sabe que quando ela vê que não tem mais como sobreviver ali naquela terra estrangeira, perdeu o marido, ficou viúva, perdeu os 2 filhos, não tinha mais o que ela fazer ali naquela terra. E aí ela resolve voltar para a sua terra. E aí ela faz a pergunta, né? Para elas, não faz sentido, minhas filhas, vocês irem comigo.
Vocês agora são viúvas, perdi meus filhos. Por que vocês iriam comigo para uma terra que não é de vocês? Para um povo que não serve ao mesmo Deus que vocês? Ainda que eu pudesse ainda gerar, não ia ter como vocês casarem com meus filhos. E aí a gente sabe que a decisão de uma foi, é mesmo, né? Eu vou permanecer aqui. Não faz sentido seguir com ela. Mas a gente sabe que com Ruth foi diferente. A gente sabe que Ruth disse, não, peraí, minha senhora, eu vou contigo. Porque aonde tu fores, eu vou. O teu Deus será o meu Deus. Quantas vezes, irmãos, a gente vê o apelo aqui sendo feito? Você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida? E muitos dizem, não, agora não. Mas outros dizem, sim, eu recebo, eu quero. Foi uma decisão daquela mulher, servir ao Deus de Noemi. Então, a decisão de servir ao nosso Deus é nossa. A decisão de estar na presença de Deus é nossa. Porque Deus nos deu o livre-arbítrio para seguirmos o caminho que nós queremos. Aquela mulher decidiu não ficar mais naquela terra. Ela queria ir com sua sogra. Ela cuidou da sua sogra. E ela foi para uma terra que para ela era estranha. Para ficar no meio de um povo estranho. Não é assim que acontece conosco quando nós não estamos na presença de Deus? Quando nós não conhecemos a Deus verdadeiramente, nós vivemos servindo a outros deuses lá no mundo. Então, quando a gente recebe Jesus, começa a congregar numa igreja, verdadeiramente conhecendo a Deus, a gente entra e começa a se sentir numa terra estranha, no meio de um povo estranho, porque a gente estava acostumado lá, era outros costumes, era outras coisas. E é assim, foi assim com ela também. Mas ela decidiu ir para aquela terra. E o Deus que viu a atitude de Ruth, e o Deus que viu a nossa atitude quando nós decidimos servir a Ele, honrou Ruth. Porque aquela mulher começou a ir para aquele campo, onde as terras tinham um dono chamado Boaz, também era da família. E aquela mulher começava a colher das migalhas, as espigas que iam sobrando, caindo ali. Aquela mulher estava lá catando, né? Ela decidiu ajudar sua sogra. Conjecturo que pela idade ela deveria dizer, não, fique aí, cuide das coisas, eu vou. Deixe que eu me esforce, deixe que eu busque o pão para a gente se alimentar, deixe que eu vou prover. E a Bíblia diz que essa mulher levantava cedo, porque os servos daquele senhor diziam que ela levantava cedo, logo cedo ela estava lá para colher as espigas que caíam daquelas sacolas, da colheita, sabe? É preciso haver esforço no reino de Deus, porque nós não podemos querer as coisas sem esforço. Muitas das vezes nós não nos esforçamos para estar na presença de Deus, na casa do Senhor, para abrirmos a nossa Bíblia em casa, meditar, para dobrarmos os nossos joelhos e orar, clamar ao Senhor. Mas nós queremos receber do Senhor. Aquela mulher se esforçava, ela saía logo cedo para trabalhar, para colher sobras, irmãos. Sabe por quê? Aquilo ali para ela era muito. Para quem não tem nada, meu Deus, o pouco que conseguia é muito. E muitas das vezes o nosso celeiro está cheio, não está faltando nada, mas a gente ainda está reclamando e murmurando. Mesmo estando cheio, a gente ainda encontra motivo para reclamar. Ontem eu vinha no carro e eu disse, meu Deus, eu levei, as meninas até ficaram assustadas, eu levei assim um tapa na cara daquela mulher, da missionária. A menina pensaram que era um tapa literalmente, mas não é, irmãos, é porque a gente vê situações mais difíceis que a nossa. Coisas mais difíceis que a nossa, as pessoas passam por aí e estão lá sorrindo, estão lá dando glória, estão fazendo a obra. E como ela disse, às vezes por tão pouco as pessoas querem parar.
Não devemos parar por nada, nem por ninguém, nem se for grande a dificuldade, nem se for pequena a dificuldade, nem se o celeiro estiver cheio, nem se estiver faltando. Nós não devemos desistir. Nós não devemos desistir, porque está chegando o tempo, o Senhor ministrava o meu coração nessa noite, que você vai parar, meu Deus, de apanhar os restos que sobram das pessoas. Porque nesta noite, o Senhor está dispensando dos céus. A ordem está vindo do Senhor. Aquele homem, quando viu a situação daquela mulher, ele disse: esta mulher quem é? Porque uma hora o Senhor olha para os servos dele, viu? E aí disseram: é Ruth. Veio de lá com Noemi. Era a esposa de um dos filhos que faleceu. E ela desde então vem ajudando a sua sogra, vem acompanhando a sua sogra. Veio para cá, para essa terra estranha, para um povo estranho, servir ao nosso Deus e está com ela até hoje. Chega logo cedo para colher as espigas que sobram. E aí ele chama aquela mulher para honrá-la. Igreja, o Deus que você serve vê tudo, já foi dito essa noite. Vê todo o seu esforço, mas também vê quando você não se esforça. Vê quando você busca, mas também vê quando você não tem buscado Ele. O Deus dos céus vê tudo. E aí aquele homem olha e diz: deixa eu chame ela para mim. Olha, a partir de hoje já dei ordem aos meus servos que eles não te importunem mais. E você vai colher as melhores espigas. Eu não sei se você está entendendo, mas o Senhor já deu uma ordem a teu respeito nesta noite. Você vai colher o melhor desta terra, porque já chega de colher as sombras. Já chega. Nesta noite o Senhor dispensou para você. Você vai comer o melhor desta terra. Você vai receber o melhor que vem do Senhor. Porque Deus está vendo o teu esforço. Deus está vendo a tua atitude. Deus está vendo o que você tem feito. Deus está ouvindo as tuas orações. E nada, irmãos, está passando desapercebido aos olhos do Senhor. E ninguém vai te importunar. Não tem inimigo, não tem inferno que se levante quando o Senhor dá uma ordem aos anjos ao teu respeito. Não existe. Eu duvido, como a nossa bispa disse aqui, nada acontece sem a permissão do Senhor. Então pode se levantar o espírito do governador, pode se levantar quem for, mas não vai tomar de ti aquilo que Deus dispensou para você. E ele disse: olha, as melhores espigas tu vai colher. Quando você precisar de água, você vai beber nos cântaros dos meus servos, que vão estar lá para você beber. Você também vai sentar lá junto com eles para comer da comida que vai vir para aquele lugar. Mas eu não sei se você está entendendo. Que graça maravilhosa está aqui. Meu Deus, é muito forte. Aleluia. O Senhor me falava, missionário Wilma, que tem uma surpresa muito grande vindo para você, da parte do Senhor para ti. Porque o homem vai ver, vai contemplar o tamanho da surpresa que Deus está liberando essa noite. Ele vai olhar, não vai entender, mas ele vai ver o Deus que tu serve, como ele é grande. Porque o que vai vir aos teus olhos era impossível. Mas o Senhor, nesta noite, já deu ordem. Irmãos, eu recebi uma promessa do Senhor. Meu filho mais velho tinha 5 anos de idade. Sabe quando veio concretizar essa promessa? Quando ele tinha 11 anos, foi depois de 6 anos. Então não é o meu tempo, não é o teu tempo, é o tempo do Senhor. Então quando Deus fala, você precisa tomar posse do que Deus está falando. Porque no tempo certo Ele vai agir. Você precisa receber, tomar posse, guardar no seu coração. Porque no dia que acontecer, você vai lembrar. Foi naquele culto, naquele dia que o Senhor falou. Aleluia. Então é as melhores espigas
que você vai colher. Você não vai mais precisar se humilhar para ninguém, porque o Deus dos céus, o provedor, aquele que supre as tuas necessidades, nesta noite está aqui falando comigo e contigo, e dizendo que há dispensação do céu. Nada de se humilhar mais para o homem da terra. Aquela mulher não imaginava que aquelas terras um dia ia ser dela também, viu? Aquela mulher não imaginava que um dia ela ia casar com o dono daquelas terras e aquilo tudo ia ser dela. E o descendente de Davi, aleluia, Jesus, veio através daquelas gerações. Deus é fiel, igreja. Não tem para que pararmos, desistir por conta das humilhações. Continue lutando. Sabe, diaconisa Juliana, está chegando o tempo das espigas melhores serem colhidas, viu? Nós podemos passar por momentos difíceis. Está colhendo um pouco, mas vai chegar a hora que a igreja do Senhor vai glorificar o nome dele e dizer: só o Senhor é Deus. Só o Senhor quem faz. Quando olharem para você e perguntarem como foi isso, você vai dizer: eu não sei, mas Deus, o Deus que eu sirvo, o Senhor da minha vida, aquele que eu entreguei a minha vida a Ele e disse que Ele podia fazer do jeito que Ele quisesse, fez por mim. Mas como foi que você conseguiu resolver este negócio? Não sei, foi Deus que fez. Mas como foi que você conseguiu isso aí? Como foi que essa chave chegou na sua mão? Eu não sei, mas foi Deus que fez. Mas como foi que essa porta se abriu? Ela não era para você não, mas foi Deus que fez. Ela podia não ser minha, mas foi Deus que me deu. Foi Deus quem abriu, foi Deus quem fez. Porque toda a honra, toda a glória é dada somente a Ele. E assim como o Senhor fez na vida daquela mulher, e assim como o Senhor honra aquela mulher, o Senhor também vai honrar o teu esforço. Basta que você, varão, basta que você, varoa, não desista. Se o Deus de Ruth é o teu Deus, e se o Deus de Ruth, que ela decidiu servir a Ele, fez por ela, e tu serve esse Deus, Ele não vai fazer por ti. Por que, igreja? Por que temer? Por que desanimar? Por que entristecer o teu coração? Se Deus te vê a todo momento, se Deus te conhece por dentro e por fora, se Deus conhece o teu levantar, o teu deitar, se Deus conhece o teu pensamento antes que ele chegue à tua cabeça, antes que você venha pronunciar alguma coisa, Deus já sabia que você ia falar. Então por que temer? Se tu serves a um Deus tão grande, espera o tempo dele, só continua a colheita. Espera o tempo dele, só continua caminhando. Espere o tempo dele, que tudo vai acontecer. E Deus vai nos honrar. E não é porque nós merecemos, é porque Ele tem visto o nosso esforço. Ele tem visto as madrugadas de oração. Ele tem visto, muitas das vezes, a busca. Ele tem visto o quanto você abre o seu coração para Ele, o quanto você confia nele. Nós precisamos confiar mais nesse Deus, porque Ele é dono do ouro e é dono da prata. Nas mãos dele está todo o poder. Basta uma palavra dele e a bênção chega até as suas mãos. Basta uma ordem dele e você é curado. Basta uma ordem dele para o impossível acontecer. Então, nesta noite, o Senhor nos diz que chegou o tempo de sair desta humilhação. Porque eu tenho dito: Senhor, eu sei que tudo podes, e que nenhuma de tuas palavras
voltará vazia. E que todas as promessas que o Senhor fez irá acontecer. Então, Deus, eu só tomo posse desta palavra, a qual o Senhor ministrou ao meu coração. Que está chegando o tempo da bonança, das melhores espigas. E não se preocupe, porque o teu inimigo não vai mais te importunar. Em relação a isso, não. Porque o Deus dos céus, que está nesta noite, dispensou do alto para mim e para a tua vida. Basta que você, nesta noite, tome posse e guarde esta palavra. Então eu quero louvar a Deus por este dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Eu estou feliz, porque eu disse, eu vou dar o culto em ação de graça. Eu estou preparando, porque é só quando terminar tudo. Eu estou anotando tudo e hoje, mais uma vez, o Senhor dispensou algo para mim, que eu estava pedindo a Ele. E quando eu olhei lá na lista, estava meu nome, eu disse, glória a Deus, porque eu achei que não ia estar. Mas o Senhor colocou meu nome ali. E no dia do culto de ação de graça você vai entender, porque eu vou contar detalhes por detalhes. Mas hoje eu estou feliz, porque esta parte também já foi resolvida. As demais o Senhor está cuidando, todas elas estão dando certo, para a glória de Deus. O silêncio continua, é segredo, mas em breve toda a igreja irá saber, porque eu vou oferecer o culto em ação de graça. Porque eu quero dizer que eu não podia, mas Deus fez. Neste dia eu vou dizer, eu não sei como foi, mas sei que Deus fez. E eu só quero honrar o nome do Senhor. Então eu estou feliz por tudo que está acontecendo no meio da igreja. Porque fomos aquele culto, saímos agraciadas. E hoje nós também vamos sair agraciados e agraciados por Deus nessa noite. Basta que você tome posse. Não deixe o fogo se apagar, não. Eu chego em casa e continue. Vai marchar, vai cortar lá a missionária Késia, vai colocar a palavra em prática no seu dia a dia. E olha que ontem eu fui afrontada, viu? Ontem foi assim, eu tive que exercitar o domínio próprio por 2 vezes, mas Deus é fiel. A gente está sendo moldado, é como vaso nas mãos do oleiro, viu? Nós estamos sendo moldados. Então, continue aí nessa força, nessa fé. E eu quero agradecer a oportunidade mais uma vez da nossa bispa, né, a confiança, e que os irmãos que também ficaram até agora me ouvindo, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.